Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Rogério Barbosa. Legal, muito boa tarde, sexta-feira, 3 de outubro de 2014, faltando 350 dias para o início da Copa do Mundo de Rugby. Estamos no ar com a edição de número 52 do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Hoje, apresentando este amigo de vocês, Rogério Barbosa, produção e comentários de Virgílio Neto, intervenções de Felipe Fraga e Fernando Strongren. E desde a Central Anchieta de Estúdios em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, estamos no ar em www.radioestaçãoweb.com.br. E sem perder tempo, vamos conferir os destaques do programa de hoje. Estação Rugby Clube. Última rodada do Super 10. Taça Tupi tem jogo decisivo neste sábado. Uma reportagem especial sobre o rugby na região dos Inconfidentes, em Minas Gerais. E ainda, Estação Paulista, Tacho Mineiro, Quisselbeck e muito mais. Estamos ao vivo, 1 hora mais 8 minutos, 1h08, 21 graus é a temperatura no bairro Anchieta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. São as redes sociais que estão abertas a você, ouvinte do Estação Rugby Clube. Você também pode participar através do e-mail rugbyclube@globomail.com. Repetindo, rugbyclube@globomail.com. E você pode ouvir os podcasts do Estação Rugby Clube. Perdeu alguma matéria, alguma entrevista? Acesse soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ali você encontra todas as entrevistas, as matérias, tudo que já rolou no Estação Rugby Clube neste 1 ano de Rádio Estação Web. E você pode interagir conosco aqui ao vivo através do nosso SMS e WhatsApp 5182234805. Lembrando que para torpedos SMS o custo é normal de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. Anota aí, 5182234805. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Dentre elas, a Melodia FM 106.1 de Pelotas. Um grande abraço ao nosso amigo Marco Antônio, lá em Pelotas e Rio Grande, nos ouvindo através da Melodia FM. A Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, terra do café colonial. Grande abraço a todo o pessoal de Ivoti, Dois Irmãos, que escuta a Rádio Encosta da Serra FM e especialmente ao Éder Santos, radialista da Rádio Encosta da Serra, um dos diretores dessa emissora. Além dessas duas emissoras, Rádio Melodia de Pelotas e a Encosta da Serra de Dois Irmãos, também está conosco a Rádio Difusora Web de Piraju, interior paulista, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo do Egito e também dos nossos parceiros da La Deportiva AM 1120 de Assunción, no Paraguai. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com todas as informações do rugby nacional e internacional para você. Fica por aí, até já! Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher.
Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. De volta com Estação Rugby Clube ao vivo pela Rádio Estação Web. Agora 1h mais 13 minutos, 1h13, 21 graus é a temperatura aqui no bairro Anchieta, em Porto Alegre. E você vai mandando sua mensagem para o nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/Rugby Clube. São as redes sociais do Estação Rugby Clube e também da Rádio Estação Web. Para ouvir nossos podcasts, acesse www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E você pode interagir aqui conosco ao vivo pelo 5182234805. É o nosso telefone para mensagens WhatsApp e SMS. Lembrando que para torpedos SMS o custo é normal de acordo com a sua operadora, onde quer que você esteja. 5182234805. Participe com a gente nessa tarde. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, fale com Aldo. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, anuncia mais um Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana repete a pergunta: qual o placar e quando aconteceu o melhor resultado dos Pumas contra os All Blacks? Vamos repetir. Placar e quando aconteceu o melhor placar entre Pumas e All Blacks. Se você sabe o Quiz Sulbec, vai mandando a sua resposta aqui ao vivo para 5182234805, SMS ou WhatsApp, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Qual o placar e quando aconteceu o melhor resultado dos Pumas contra os All Blacks? O primeiro que responder corretamente leva uma linda camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. A 8ª rodada do Super 10 aconteceu no fim de semana passado e definiu mais um rebaixado e os 4 classificados para as semifinais. O Rio Branco está rebaixado após perder em casa para o Desterro por 56-5. Com este placar, o Desterro é o 4º classificado para as semifinais, ao lado do São José, do SPAC e do Curitiba. Os catarinenses foram favorecidos com a derrota do Farrapos para o SPAC por 20-14. O São José venceu o Band Saracens por 29-18, enquanto que o Curitiba passou pelo Dragons por 38-9. No Rio de Janeiro, o Pasteur venceu o Niterói por 52-8. Estação Rugby Clube. Bom, com isso, a última rodada da primeira fase acontece amanhã e vai definir quem pega quem nas semifinais, além de definir o 8º colocado que vai para a repescagem na Taça Tupi. Vamos conferir os jogos, todos amanhã. Fala aí, Virgílio. Derby histórico no Parque do Trabalhador em São Paulo, entre Pasteur e Bandeirantes Saracens às 3h30 com a arbitragem de Xavier Volga. Em Natal, o Dragons recebe o já rebaixado Rio Branco, no Ninho do Periquito, às 3 da tarde, apitado por Ricardo Santana. O Farrapos recebe no Estádio da Montanha em Bento os Fluminenses do Niterói, às 3 da tarde, com a arbitragem de Vitor Magalhães. Jogo de grande rivalidade em São José dos Campos, em que o São José enfrenta no Teatrão às 3 da tarde o SPAC, em jogo com a arbitragem do português João Mourinha.
E finalmente, Desterro contra Curitiba às 4 da tarde em Canasvieiras, Florianópolis, com a arbitragem de Henrique Platais. Estação Rugby Clube. Bom, e o Estação Rugby Clube conversou com o capitão do Curitiba, Diogo Strapasson. Bom, Diogo, agora nas semifinais, como é que vocês vão conter a ansiedade de uma possível final, uma final inédita para a história do clube? Olá. Primeiro é como a própria pergunta já diz, né? Uma possível final. Temos que nos focar primeiramente na semifinal. Mas já com a semifinal há uma grande ansiedade. E creio que não tenhamos que conter essa ansiedade. A ansiedade é um sentimento bom se for tratada de modo correto. Ela tem que ser um grande incentivo para a equipe toda treinar cada dia mais forte, focando nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos principalmente, para chegar nas semifinais muito afinado, jogando um padrão de jogo como os técnicos querem que seja, o preparo físico afinado, para que chegue na final e levantemos essa taça pela primeira vez. Ok, bom, Diogo, mais uma pergunta agora para encerrar. Qual é o ponto forte de cada semifinalista e quem o Curitiba, se pudesse, gostaria de evitar um confronto nessa semifinal? Desterro são os Fords, né? Os Fords do Desterro são conhecidos no Brasil todo como Fords muito forte, muita raça. A linha do Desterro também é muito boa, mas creio que o ponto forte deles são os Fords, sempre com muita raça. O SPAC é um time diferente, ele é mais equilibrado. Ele tem Fords fortes, linha forte, os pontas são muito contundentes nas definições, mas creio que seja o chutador. O chutador dele contra o SPAC é como em 2 anos seguidos perdemos por causa dos chutes. Eles têm um chutador que não dá para pecar durante a partida. Ele converte mesmo, não pode cometer penal próximo à linha de 22 metros ali que ele converte. O São José, creio que o ponto forte dele seja a experiência, né? É um time que nos últimos 10, 15 anos, talvez, eles sempre estão entre os primeiros, se não na maioria das vezes em primeiro lugar no Brasil. E eles tratam de modo diferente a chegada na final, são mais tranquilos, mas esse é o ponto forte deles. Já o Curitiba, eu creio que o ponto forte é a defesa, né? É um time que se defende muito bem. É difícil penetrar na nossa defesa. Nossa defesa é muito aguerrida. E quanto a quem não queremos pegar, creio que time que quer ser campeão não escolhe adversário. Pode vir quem vir, nós temos que passar por cima. E é o que estamos treinando para fazer. Mais uma coisa, só queria agradecer os nossos patrocinadores, a CCR Rodonorte, a Volvo, a Outback, Isotron, Prefeitura de Curitiba, Governo do Estado do Paraná, a Brasil Quirim, Água Skin. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. A gente que agradece a tua participação aqui no Estação Rugby Clube. Diogo Strapasson, capitão do Curitiba. Bom, a classificação do Super 10 é a seguinte. Lidera o São José com 39 pontos, portanto líder São José com 39, em segundo Curitiba com 35 e em terceiro o SPAC com 33. Em quarto lugar o Desterro com 28 pontos. Esses são os 4 semifinalistas. Na sequência o Farrapos em quinto com 21 pontos, em sexto o Pasteur com 17 e em sétimo o Dragons com 12.
Em oitavo, o Band Saracens com 11 pontos ganhos. Em nono lugar, o Rio Branco com 6 pontos e em último, o Niterói com 0 ponto conquistado. Esse é o Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. E olha, a Taça Tupi está emocionante. O retorno caminha para os momentos decisivos. No último fim de semana pelo Grupo A, o BH passou pelo Rio de Janeiro por 17-13, enquanto que Poli e Jacareí empataram em 9-9. No campo do Balneário, o Jacareí se recuperou do tropeço do fim de semana passado ao bater o Varginha por 54-11. Lidera no Grupo A o Jacareí com 26 pontos ganhos, seguido pela Politécnica com 21 e o Guanabara em terceiro com 20 pontos. Vamos conferir agora os jogos do Grupo A amanhã pela Taça Tupi. Fala aí, Virgílio. À 1h30 da tarde, no campo do Balneário em Jacareí, Jacareí recebe o BH. Derby Carioca na UFRJ, às 3h30 da tarde entre Guanabara e Rio de Janeiro. E no campo da CEMEL em Varginha, um confronto que tem muita história no rugby nacional. O Varginha, equipe da casa, recebe a Politécnica às 3 da tarde. E pelo Grupo B, no último fim de semana, o Serra manteve a ponta ao bater o Maringá por 33-25. 33-25, que placar, hein? Manteve a ponta, portanto, o Serra batendo a equipe do Maringá pelo Grupo B. Em Ivoti, o Brumers não deu chance ao Balneário Camboriú com vitória por 47-12. Na Hípica, aqui em Porto Alegre, zona sul da cidade, o Charrua venceu Londrina por 60-3. Placar bem expressivo. A classificação no Grupo B é a seguinte: lidera o Serra com 34 pontos ganhos, portanto líder o Serra, seguido pelo Brumers com 29 pontos e em terceiro o Charrua com 18. Vamos conferir agora os jogos de amanhã pelo Grupo B da Taça Tupi. Novamente você, Virgílio Neto. No jogo noturno, às 7 da noite, no Municipal Eduardo Zeferino, o Balneário Camboriú enfrenta o Charrua. Clássico do Norte Pioneiro, no Parque do Igapó, em Londrina, onde os donos da casa recebem o Maringá às 3 da tarde. Em Ivoti, o grande jogo da rodada, líder contra vice-líder. O Brumers recebe o Serra às 3 da tarde. Portanto, aí, os jogos do Grupo B da Taça Tupi. E agora, sobre esse jogo, o Estação Rugby Clube conversou com o Rômulo Pels, um dos destaques do Brumers nessa rodada, falando sobre esse jogo entre Brumers e Serra. O jogo será às 3 da tarde em Ivoti, um dos grandes jogos da rodada, hein? Rômulo, como é que o jogo desse sábado é o que define o grupo? Bom, na opinião do grupo, esse jogo tem uma grande importância, pois o Serra é nosso adversário direto na conquista da vaga, a 5 pontos na nossa frente, mas não esquecendo que ainda temos jogo contra o Maringá e contra o Charrua. E nós precisamos de um bom resultado em cima dessas equipes também. Então, o nosso adversário direto hoje é o Serra, mas todos os próximos 3 jogos são de grande importância para a equipe. Bom, e como é que vocês vão tirar esses 5 pontos de desvantagem da equipe do Serra? Precisamos vencer os 3 próximos jogos. E de preferência com ponto bônus. Então, 5 pontos à nossa frente. O Serra também tem condições de conseguir boas vitórias em cima dos outros adversários. Então, nosso objetivo é vencer e vencer com ponto bônus. E, claro, fazendo o maior número de tries possível para, em caso de empate técnico, a gente poder decidir no saldo de tries. Bom, Rômulo, para encerrar agora, em que medida os desfalques do Serra podem favorecer o jogo do Brumers? Nós sabemos que o Serra possui alguns desfalques para essa partida. São jogadores importantes que fazem a diferença dentro de campo, mas o pensamento da equipe hoje está focado em desenvolver bem o nosso padrão de jogo. É um padrão de jogo já desenvolvido durante todo o ano, focado fortemente nos treinamentos, então a equipe não está preocupada com desfalques que o Serra possa ter, mas sim em desenvolver bem o padrão de jogo, aplicar bem o que nós
estamos treinando há bastante tempo. Portanto, aí, a participação do Rômulo Pels, um dos destaques do Brumers nessa temporada, o Brumers que recebe o Serra às 3 da tarde, grande jogo da rodada, o jogo será realizado em Ivoti. E o Estação Rugby Clube agradece a Jéssica Silva, que é assessora de comunicação do Brumers, que nos conseguiu essa entrevista. Muito obrigado, Jéssica, um grande abraço. O Estação Rugby Clube é cultura de rugby. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, tem quiz Sulbec, tem muito mais, não sai daí, hein? Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Agora 1h mais 30 minutos, 1h30 da tarde, 21 graus é a temperatura aqui no bairro Anchieta, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de onde nós falamos ao vivo com Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. E você vai mandando o seu Twitter para @Rádio Estação Web ou pelo facebook.com/rugbyclube. E você também pode ouvir os podcasts do programa. Perdeu alguma matéria, alguma entrevista? Acesse soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E você pode interagir conosco ao vivo pelo nosso SMS WhatsApp 5182234805. Esse é o nosso número para WhatsApp e mensagens SMS. 5182234805. Já tem bastante gente, muita gente entrando em contato aqui conosco. Daqui a pouco a gente vai mandar um abração para todo esse pessoal. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual, fale com o Aldo, tem muita coisa legal por lá, hein? Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana repete a pergunta: qual o placar e quando aconteceu o melhor resultado dos Pumas contra os All Blacks? Vamos repetir. Qual o placar e quando aconteceu o melhor resultado dos Pumas contra os All Blacks? Sabe o Quiz Sulbec? Bom, se você sabe, manda a resposta aqui ao vivo para 5182234805 WhatsApp ou mensagem SMS ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Qual o placar e quando aconteceu o melhor resultado dos Pumas
contra os All Blacks. O primeiro que responder corretamente leva uma linda camiseta Sulbeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Bom, e hoje no Estação Rugby Clube nós temos uma reportagem especial. O repórter Fabiano Alves, da rádio UFOP Educativa, vai nos contar como é o rugby em uma das regiões mais antigas do Brasil, berço da Inconfidência Mineira. Vamos ouvir? O rugby é um esporte coletivo criado em 1845, descendente do futebol, e hoje é um dos mais praticados em todo o mundo. O jogo é disputado por 2 times de 15 jogadores cada e realizado em um campo gramado com tamanhos semelhantes a um campo de futebol. A meta dos jogadores é passar da última linha adversária com posse da bola, que tem um formato oval, e o jogo só para quando ela sai pela lateral ou quando alguma infração é cometida. O esporte é extremamente popular em países como Reino Unido, Irlanda, Nova Zelândia e África do Sul. A Copa do Mundo de Rugby é o terceiro maior evento esportivo do mundo, com audiência de mais de 4 bilhões de pessoas. No Brasil, o esporte acompanha o crescimento da seleção brasileira de rugby, que melhorou consideravelmente seus resultados, passando da 45ª colocação no ranking mundial em 2008 para a 27ª em 2010. Neste ano, o país ocupa a 36ª colocação. O Inconfidentes Rugby representa a região dos Inconfidentes desde 2010, quando o time foi criado. O estudante, jogador e também dirigente esportivo do Inconfidentes, Thiago Ribeiro, apelidado de Bola, explica como funciona a mescla de jogadores universitários e atletas da região. A parceria resultou em uma convocação para a seleção brasileira. O Inconfidentes, quando a gente fundou o time, foi no âmbito geral da região do Inconfidentes. A nossa meta era o quê? É unificar toda a região do Inconfidentes para jogar rugby. Ouro Preto, Mariana, Cachoeira do Campo, inclusive a UFOP. Então hoje em dia o nosso time consta com aproximadamente 50% estudantes da UFOP e 50% não estudantes. Inclusive abrangemos já algumas escolas de terceiro colegial. O pessoal já está vindo treinar com a gente, já tem um time juvenil, do qual já enviamos 2 jogadores para a seleção mineira de rugby também, assim como para a seleção brasileira com o estudante Cleverson Leotério. No início de sua atividade, o Inconfidentes Rugby enfrentou dificuldades para treinar, como falta de campo e conciliação de tempo, já que o esporte não é profissionalizado, além de custos relacionados à prática do esporte. A dificuldade estrutural é só mais um obstáculo para os atletas, como conta Thiago Ribeiro. Hoje em dia a falta de estrutura ainda continua sendo uma grande dificuldade para nós, tanto com o campo, que o Aluminas vem ajudando a gente da medida do possível, quanto com matéria humana, que sempre precisa de jogadores. É um esporte de contato, então com isso leva muitas contusões, mas também não é aquele negócio assim que diga, nossa, o pessoal tá machucando, o cara tá indo lá para se machucar. Não, tem toda uma técnica que quando você erra a técnica, você leva alguma contusão. O Inconfidentes Rugby já teve a chance de disputar um campeonato nacional em 2012, mas a greve dos professores, que durou 4 meses, atrapalhou a composição do time, já que muitos jogadores eram estudantes e retornaram para suas casas em outras cidades. A gente inclusive já teve a oportunidade, isso foi em 2012, de disputar um campeonato nacional. Ficamos em 4º lugar do estadual, aí conseguimos a vaga para o nacional. O problema foi o quê? Coincidiu com uma greve na universidade, dificultou transporte e tudo, e muitos jogadores também foram para casa, outros estavam trabalhando, então a gente fomos com um número muito reduzido de atletas, do qual a gente não conseguiu obter êxito. Uma dificuldade para a popularização do esporte é a falta de conhecimento das crianças. No ensino fundamental, os estudantes são apresentados ao futebol através do futsal e não tem nenhum tipo de contato com o rugby. Pensando na popularização do esporte, que vai ser um esporte olímpico a partir de 2016, o Inconfidentes criou um projeto para que o rugby seja ensinado nas escolas públicas de Ouro Preto. Nós estamos inclusive com um projeto já para esse ano de começar com o rugby nas escolas. Temos uma reunião marcada com o secretário de Esporte e de Educação, do qual nós vamos projetar uma ideia de como poder ensinar o rugby em todas as escolas da região. Assim, começar 1 ou 2 e tentar abranger o máximo possível. Promover campeonatos entre as escolas de rugby, separado por idades, juvenil, infantil, de acordo com a modalidade.
Thiago Ribeiro também conta como é a aproximação das crianças com o esporte nos treinamentos do time e cita categorias de base do BH Rugby como exemplo. Sempre que a gente está treinando, sempre tem uma molecada assim perto, perguntando o que é isso, por que essa bola é assim, por que não sei o que. Aí a gente tenta explicar um pouquinho, mostrar uma coisa ou outra. Um exemplo muito bacana é do time do BH Rugby, que já tem as modalidades infantis e está sendo muito bem aceito, está crescendo lá em Belo Horizonte, que é uma cidade grande. Eles estão conquistando um espaço muito bacana para o esporte com um contexto geral. Apesar de não ser profissionalizado, a expectativa é que o rugby seja o esporte que mais cresça no Brasil durante os próximos anos. As informações são da Deloitte, a empresa de consultoria que fez um estudo sobre esportes emergentes no Brasil em 2011. Para a Rádio FOP Educativa, repórter Fabiano Alves. Tá aí, belíssima matéria do repórter Fabiano Alves da Rádio UFOP Educativa, mostrando como é o rugby em uma das regiões mais antigas do Brasil, né, que é o berço da Inconfidência Mineira, berço histórico do nosso país. Portanto, aí, parabéns ao repórter Fabiano Alves da Rádio UFOP Educativa, a quem a gente deixa um grande abraço, não só a ele, e a todos os profissionais da Rádio UFOP Educativa, belíssimo trabalho desta reportagem falando sobre o rugby na região de Minas Gerais, berço da Inconfidência Mineira. Oh, Minas Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais. E por falar em Minas Gerais, está chegando ele, tomando seu cafezinho quentinho, comendo um pão de queijo, Felipe Fraga, com as informações do rugby mineiro. Vamos lá, Filipão. Boa tarde. Salve, salve, amigos do Estação Rugby Clube. Direto das calorosas montanhas de Minas, quem fala é Felipe Fraga, começando com vocês mais um Tacho Mineiro. Já deixando um abraço a toda a equipe aqui do Rugby Clube que está colaborando, o Rogério, o Virgílio, o Fernando lá de São Paulo, todos vocês que estão dando esse apoio aí, principalmente a você ouvinte que faz isso acontecer, conhecendo um pouco mais do nosso rugby, ouvindo as notícias em todos os cantos desse Brasil, e até fora, né, já que a internet não tem fronteiras. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o rugby mineiro, tem muita novidade. Eu vou tentar ser um pouco mais conciso para não tomar muito tempo. Começar falando a respeito do Campeonato Mineiro de Sevens, é o 5º campeonato de Sevens, que já começou, são 8 equipes disputando, e nós temos um líder surpreendente. Quem está na ponta da tabela com 25 pontos é o Itajubá. Itajubá é uma equipe de rugby que já existe há algum tempo, já realizou algumas atividades, alguns amistosos, mas é a primeira vez que entra numa competição assim oficial da Federação Mineira. E já chegou com tudo, já conseguindo essa grande pontuação, já a primeira colocação, venceu a primeira etapa e tá dominando geral aí. Na segunda colocação temos o Uberlândia com 21 e na terceira o atual campeão Varginha. Em quarto lugar o BH Rugby, que geralmente disputa com a equipe M19, mas tem alguns outros atletas também mais avançados nessa disputa. Em quinto lugar o Taurus com 12 pontos, em sexto Nova Lima com 10 pontos, Nova Lima dessa vez disputando o Sevens. Em sétimo lugar o Inconfidentes de Ouro Preto com 8, em oitavo lugar o Varginha B com 6 pontos. Já na classificação feminina, a gente teve os resultados: Uberlândia 7, Abelhas lá de Varginha 31, Belo Horizonte 46, Alfadur Rugby 7, Alfadur 12, Uberlândia 25, Abelhas 17, Belo Horizonte 24, Alfadur 0, 27, Abelhas, Uberlândia 0, Belo Horizonte 47, que fez com que o Belo Horizonte ganhasse a primeira colocação. Em segundo lugar, as Abelhas de Varginha. Em terceiro, a equipe do Uberlândia. E em quarto lugar, o Alfadur Rugby, que é uma equipe também nova aí que tá mostrando sua cara no cenário mineiro. As próximas etapas vão acontecer em novembro apenas. Esse mês, então, não vamos ter nenhuma disputa do Campeonato Mineiro de Sevens. As femininas vão ser realizadas no dia 1º e no dia 29 de novembro. No dia 1º, véspera de feriado, vai ser o Varginha organizando, lá na cidade de Varginha. E no dia 29 de novembro, já no final do mês, a organização fica por conta do Inconfidentes, a ser realizada em Ouro Preto. A Federação Mineira ainda não divulgou mais detalhes das etapas masculinas, mas elas geralmente acontecem uma semana antes das etapas femininas. Nesse ano, pela primeira vez, as etapas ficaram em locais diferentes do ano passado. Bom, gente, mais novidades a respeito do rugby mineiro. Neste sábado agora vai ser realizado lá em São João del Rei os amistosos
de rugby sevens masculino e feminino a ser disputados entre o Federal Rugby e a equipe da UFLA, Universidade Federal de Lavras, que está ressurgindo aí. Vai ser neste sábado, começando às 15h30, lá no campus Tancredo Neves, da Universidade Federal de São João del Rei, contando inclusive com a estreia do novo uniforme dos Búfalos, que vai ter as cores vermelho, branco e cinza. Os Búfalos se consolidando agora com a equipe realmente Federal Rugby, que conseguiram acesso masculino de 15 para a primeira divisão, e vão agora fazer esse treinamento de sevens aí, aproveitando o espaço no calendário. Na cidade de Barbacena, eu não sei se quem for mais velho deve lembrar, não é nem da minha época, para ser sincero. Tinha um personagem que falava assim: quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, fazia um personagem bem mineiro, que trata dessa cidade do interior de Minas, uma cidade bem bacana, que é Barbacena. E vou fazer até um elogio, porque Barbacena é roteiro de um dos livros que eu mais gosto, que eu indico a todos, do Fernando Sabino, que chama O Grande Mentecapto. Então Barbacena eu tenho um carinho especial pela cidade, mesmo sem conhecer muito. Então o pessoal lá do Bruto de Barbacena, com quem eu já joguei, vai fazer esse projeto Try Rugby, com apoio da Premiership Rugby, lá do Reino Unido, com o Consulado Britânico. A SESI Fieng está nesse apoio, que vai ser realizado na Unipac das 13 às 17 horas, lá na cidade de Barbacena, no dia 11 de outubro. O treinador Conor Fleming, que vem lá da Premiership inglesa, vai estar realizando essa clínica aí com treino para todas as idades e todas as categorias, masculino e feminino. Para todo mundo da região, está convidadíssimo a participar na próxima semana, dia 11 de outubro. Eu devo voltar a falar dele com mais detalhes em breve. No dia 18, ou seja, daqui a 2 semanas, vai ser realizada a Taça Metropolitana de Rugby 15, que vai contar com 4 equipes, que vai ser o Inconfidência, de Belo Horizonte, Nova Lima, o Alligators de Sete Lagoas e o Inconfidente de Ouro Preto. Vão ser 4 jogos em 2 etapas, sendo essa a primeira etapa no dia 18 de outubro. É uma iniciativa sensacional, porque vai aumentar a participação das equipes, o calendário das equipes dentro do cenário mineiro. Então vai permitir um preparo melhor para disputa das divisões primeira e segunda de 2015 do rugby mineiro. Lembrando que Inconfidência, Nova Lima e Sete Lagoas jogarão a segunda nona, enquanto Inconfidente se manteve na elite e joga a primeira divisão. Falando em Inconfidência, ontem foi aniversário do Inconfidência, completou 4 anos de existência, e todos vocês sabem que eu comecei minha vida no rugby no Inconfidência, onde eu tento de alguma forma ou de outra fazer parte, e eu só queria desejar a vida longa ao Inconfidência, que supera as adversidades aí que já teve, uma equipe guerreira com espírito que se mantém, não importa as pessoas que lá passem, o Inconfidência se mantém mais firme que qualquer um e segue aí sonhando em crescer cada vez mais, se esforçando muito. Por isso eu desejo a todos vida longa. Muito obrigado aos fundadores, aos meus colegas que foram meus contemporâneos em Inconfidência, a todos que lá estão, a todos que vão seguir levando Inconfidência. Então dê aí na sua casa um grito de Guará Vermelho Sangue em Inconfidência, fazendo 4 aninhos de existência dos Lobos Guarás. Seguindo aí as notícias do rugby mineiro, a gente teve recentemente um amistoso entre o Alligators de Sete Lagoas e o Inconfidência. Eu já tinha falado dele há algumas semanas, eu não consegui dar para vocês o resultado na semana passada. No ano passado, o Inconfidência venceu por um placar muito maiúsculo, venceu por 46-7. E no último amistoso disputado, agora, dessa vez com o mando do Inconfidência, realizado na FAI, na UFMG, os Alligators melhoraram a sua defesa e conseguiram um resultado muito mais expressivo. A vitória do Inconfidência também existiu por 29-5. O Inconfidência aproveitou a chance aí, fez uma partida consistente, conseguiu dominar o jogo muitas vezes, conseguiu bons tries, mas o Alligators está melhorando, está treinando e está mostrando isso a cada jogo realizado. Bom, pessoal, por hoje as notícias do rugby mineiro são essas. Espero voltar na semana que vem com mais coisas importantes, mais notícias, mais novidades. Tem muita coisa acontecendo aqui no estado
graças a Deus por isso, porque quanto mais rugby em Minas, melhor é. Desejando boa sorte aí a todos os atletas que vão entrar em campo esse final de semana, não só em Minas, mas também no Brasil inteiro. Um grande abraço. Ó, galera, quarta-feira é meu aniversário, viu? Todo mundo pode mandar parabéns, mandar presente. Aquele abraço e até semana que vem. Tá aí, portanto, um abraço aí ao Felipe Fraga. Quarta-feira já tá pedindo presente, hein? Felipe Fraga, um grande abraço com as informações do rugby mineiro. E de Minas, vamos a São Paulo. Estação Paulista. Fernando Strongren. Fala aí, Fernando. Boa tarde, Rogério e todos os fãs do rugby sintonizados no Estação Rugby Clube. Estamos começando mais uma edição do Estação Paulista. Em uma semana decisiva não só para o futuro da política nacional e estadual, mas também nos campeonatos paulistas. Serão 3 jogos neste sábado, todos com a presença de clubes do interior. Para começar, aquele jogo que vai definir o campeão paulista da segunda divisão. Às 15 horas, Tornados e Lechuza entram em campo no Moinho Bela Vista, em Indaiatuba, para definir quem vai levantar a taça e garantir seu lugar na elite do rugby paulista em 2015. Os dois clubes dominaram o campeonato desde as primeiras rodadas, sem dar chances para os demais adversários. Só para ter uma ideia do equilíbrio entre Lechuza e Tornados, as equipes lideram as estatísticas do campeonato em números de pontos, melhor defesa e números de trás, além de contarem com as mesmas 8 vitórias em 9 jogos. No ataque, a vantagem é do time de Indaiatuba, que já anotou 321 pontos, uma média de quase 36 pontos por partida. Enquanto Lechuza não fica muito atrás, com 290 pontos anotados, pouco mais de 32 por jogo. Já quando o assunto é a defesa, as posições se invertem, com os representantes de Itu e Sorocaba tendo sofrido apenas 100 pontos, 22 a menos que seus adversários. Outro ponto que merece destaque é a análise das características ofensivas dos times. O Tornados concentra seus pontos nos tries, 48 ao longo do campeonato, 11 a mais que o Lechuza, que por sua vez sabe aproveitar muito bem os penais. Porém, o ataque do Tornados se concentra em 2 atletas, Alcino Amato e Flávio Silva, o primeiro com 11 tries e o segundo com 8. O atleta do Lechuza mais bem posicionado entre os trymans é Gabriel Profeta, na 9ª posição com 5 tries, o que mostra uma boa distribuição ofensiva. Para fechar os números, o placar do confronto entre os times na primeira fase foi 34 a 21 para o Tornados. Independente de tudo isso, repito o que eu disse sobre os jogos da semifinal. Uma nova fase, uma motivação muito especial e a pressão do momento decisivo. Todos fatores que podem falar mais alto em um momento ou outro e encontrar respostas positivas ou negativas no placar. Sem dúvida um dos grandes jogos do ano. Se o equilíbrio é uma marca da final do Paulista B, o mesmo não pode ser dito sobre as semifinais da divisão de acesso. São Carlos é como aquele primo maior que senta em um lado da gangorra e deixa o primo menor sentado na outra ponta, preso lá no alto. O time são carlense dominou todas as fases da terceira divisão estadual, com impressionantes 525 pontos anotados e 87 tries. A defesa também não fica por menos, tendo cedido apenas 66 pontos em 9 jogos. Quem encara essa pedreira neste sábado às 15 horas, no campo da Vila Planalto, em Vinhedo, é o ABC, time com segundo melhor desempenho no campeonato até o momento. Os carneiros lutam para superar o resultado de 2013, quando ficaram com a 4ª colocação na terceira divisão estadual. Mas para isso, precisam superar a queda de rendimento que apresentaram na segunda fase do campeonato. Na outra semifinal, se enfrentam Piratas e Medicina, no campo do CPUSP, na capital paulista, também às 15 horas deste sábado. Ironicamente, os dois clubes têm um desempenho geral mais fraco que o Cougars, que não conseguiu passar da segunda fase. No fundo, isso não significa muita coisa, a não ser demonstrar a força do grupo A da primeira fase. Mas os números, por outro lado, mostram um equilíbrio entre os dois semifinalistas. O time de Americana tem um aproveitamento de 66,67%. Já o MED segue pouco abaixo, com 64,44%. A força do Piratas encontra-se no ataque, com 235 pontos anotados, e nos precisos chutes do Black, que soma até agora 12 penais e 4 drop goals. No total,
são quase 100 pontos do experiente atleta de Americana. Por sua vez, o ponto forte do tradicional clube da capital é a defesa. Quem vê os 245 pontos sofridos pelo Medicina até agora pode pensar o contrário, mas é preciso lembrar que 118 desses pontos vieram do confronto contra o São Carlos, na primeira fase, quando os universitários passaram boa parte do jogo com 13 atletas em campo. Na primeira fase, a vitória foi do Piratas por 27-14. O fim de semana ainda terá as semifinais da Taça Prata do Paulista de Acesso. O Cougars recebe sábado o Tatuapé, às 13 horas, no campo da Vila Planalto, em Vinhedo, no jogo que faz a prévia para São Carlos e ABC. Já o Jaguars e São Bento fazem o único jogo programado para o domingo, às 15h30, na Arena Paulista. Agora, vamos passando a bola para os campeonatos nacionais, porque também temos muito o que falar dos representantes caipiras no Super 10 e na Taça Tupi. A começar pelo Jacareí, que não podia esperar um fim de semana melhor como foi o último. Com seu jogo marcado para domingo, o time do Vale do Paraíba assistiu no sábado o empate entre os dois clubes que ameaçavam sua liderança, quando a Poli encontrou um freio em sua escalada na tabela ao receber em casa o Guanabara e encerrar os 80 minutos de partida com os mesmos 9 pontos para cada lado. Assim, quando foi dado o kickoff inicial para Jacareí e Varginha, o time do Vale do Paraíba estava garantido na liderança por mais uma semana, fato que parece não ter influenciado na vontade dos jogadores, que impuseram uma sonora vitória sobre os visitantes de Minas Gerais, 54-11, e 5 pontos de vantagem na tabela para o vice-líder, a Poli. Chegando à metade do segundo turno da Taça Tupi, o Jacareí enfrenta sábado, às 13h30, no campo do Balneário, o BH Rugby, atual quinto colocado no Grupo A. O jogo também encerra uma série de 5 partidas em casa e será o último compromisso do clube em Jacareí, já que nas 2 rodadas finais viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta Rio Rugby e Guanabara. Já pelo Super 10, o São José viu no último fim de semana a definição de seus adversários para o quadrangular final, enquanto complicava ainda mais a vida do Band Saracens, ao vencer o time da capital na casa do adversário por 29-18. Na rodada deste fim de semana, uma prévia das semifinais com os 4 postulantes ao título se enfrentando, para decidirem as posições finais. Os joseenses recebem em casa o SPAC, atual terceiro colocado, em busca de um ponto bônus que garantiria a primeira posição pelo critério de desempate, no caso de uma vitória do Curitiba sobre o Desterro com ponto bônus. Mas o São José deve receber um adversário focado na busca por uma vitória, que pode levar o clube inglês à segunda posição, no caso de derrota dos paranaenses. Além dos compromissos nos campeonatos nacionais, Jacareí e São José também têm compromissos nas categorias de base. Sábado, como prévio do jogo válido pela Taça Tupi, os atletas da categoria M17 de Jacareí e BH se enfrentam no campo do Balneário ao meio-dia. No domingo, Jacareí e São José se enfrentam no Teatrão, em São José dos Campos, em compromissos que encerram o Campeonato Paulista M15 e M19. Às 13h30, os atletas M15 cumprem tabela, com os joseenses já campeões e o Jacareí sem chances de sair da 4ª colocação. Em seguida, pelo M19, os clubes se enfrentam na briga direta pelo vice-campeonato. O vencedor leva o caneco de prata. 2 notícias rápidas para fechar o Estação Paulista dessa semana. Pela última rodada da Copa Central, o Mastodontes bateu sábado o Raça Rugby por 34-26 em Ribeirão. Assim, as semifinais que acontecem ainda neste mês serão entre Mastodontes e Locomotiva em Catanduva e Raça Rugby e Tucanos em Ribeirão Preto. Por fim, esta é a última semana para as inscrições na primeira Copa Caipira de Tenha-Side, organizada pelo São José. O evento está programado para o próximo dia 11, e as inscrições de R$ 600 por time podem ser feitas até esta quarta, dia 8. Agora vocês ficam com um rápido intervalo antes de seguirem com mais um bloco do Estação Rugby Clube, no comando de Rogério Barbosa. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Rádio Estação Web.
Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Estamos de volta para o último bloco do Estação Rugby Clube aqui na Rádio Estação Web. Agora 1h mais 59 minutos, mais conhecido como 1 minuto para as 2, né? 22 graus é a temperatura aqui no bairro Anchieta, em Porto Alegre. E você vai mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo facebook.com/rugbyclube. Sem esquecer que você pode ouvir nossos podcasts em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E interaja conosco aqui ao vivo pelo 5182234805, nosso número para SMS e WhatsApp. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acesse o site sulbec.com.br, faça lá o pedido de uniforme do seu time, visite a loja virtual. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec dessa semana repete a pergunta que fez na semana passada. Qual foi a primeira equipe de Minas Gerais? Qual foi a primeira equipe de Minas Gerais? E também a pergunta, qual o placar e quando aconteceu o melhor resultado dos Pumas contra os All Blacks? Qual o placar e quando aconteceu o melhor resultado dos Pumas contra os All Blacks? Se você sabe o Quiz Sulbec, mande a resposta aqui ao vivo para 5182234805 ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Bom, e no último sábado tivemos o primeiro jogo da repescagem para o Mundial 2015 na Inglaterra. Em Krasnoyarsk, na Sibéria, a Rússia venceu o Uruguai por apenas 1 ponto, 22-21. Agora tem um jogo da volta no dia 11 em Montevidéu e os teros precisam tirar essa vantagem russa de apenas 1 ponto. É fácil? Que nada, mas o Uruguai vai contar com o apoio da fanática torcida que promete lotar os 6.000 lugares do estádio Charrua em Montevidéu, dia 11 de outubro. No próximo programa tem uma matéria especial sobre essa partida, hein? Não perca! Estação Rugby Clube. E essa seleção uruguaia virá ao Brasil para um amistoso contra os Tupis no dia 22 de novembro, um sábado, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, região sul-fluminense. O jogo começará ao 12h15 e terá a transmissão dos canais Sport TV.
Tomara que a gente possa receber os uruguaios classificados para o Mundial, né? No dia 29 de novembro tem outro amistoso contra o Paraguai, mas por enquanto sem local definido. Estação Rugby Clube. E a National Rugby League chega ao seu final da temporada 2014. South Sydney enfrenta os Bulldogs neste domingo, com transmissão ao vivo pelo Sports Plus a partir de 5h20 da manhã, com comentários de Vitor Ramalho. A equipe vermelha e verde do lado sul de Sydney é uma das mais tradicionais e antigas do universo do rugby, tendo sido fundada em 1908. Ela tem 20 títulos e 13 vice-campeonatos. Já os Bulldogs, também de Sydney, foi fundado em 1934 e tem 8 títulos no currículo. Não perca, hein? Estação Rugby Clube. E em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, vamos conferir o que tem na TV neste fim de semana. Amanhã, dia 4 de outubro, a partir do meio-dia, The Rugby Championship, África do Sul contra Nova Zelândia, ao vivo no canal ESPN+. Às 14 horas, às 2 da tarde, no campeonato inglês, Bath contra Saracens na ESPN+, também ao vivo. Às 7 da noite, horário de Brasília, The Rugby Championship, Argentina e Austrália na ESPN+. Todos esses jogos ao vivo na ESPN+. E às 9h30 da noite, o VT de África do Sul e Nova Zelândia, também no canal ESPN+. No dia 5 de outubro, domingo, dia de eleição em todo o Brasil, às 5h20 da manhã, National Rugby League, final, South Sydney e Bulldogs, ao vivo pelo canal Sports Plus. E às 8 da noite, o VT desse jogo também no canal Sports Plus. Portanto, final de semana de muito rugby pela televisão. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. Bom, gurizada, agora a Rádio Estação Web e o Estação Rugby Clube pede o seu voto no Prêmio Press 2014. É um prêmio que homenageia todos os radialistas, jornalistas aqui do Rio Grande do Sul. E o Estação Rugby Clube está concorrendo à categoria de melhor programa de rádio do ano. Para você votar no nosso programa, acesse revistapress.com.br ou procure no Google, no tio Google, Prêmio Press 2014. Você pode fazer o seu voto popular, colocando apenas o seu RG, ou então voto profissional, se você é radialista ou jornalista em qualquer parte do Brasil. Vote no Estação Rugby Clube, que estará concorrendo ao Prêmio Press no fim do ano. Prêmio Press 2014, um dos prêmios mais conceituados da imprensa gaúcha. E vamos mandar um grande abraço aqui a todo o pessoal que está curtindo a nossa programação. Inclusive, um grande abraço aqui ao nosso amigo Lucas Silva, de Fortaleza, no Ceará. Ele está desejando aqui parabéns a toda a equipe do Estação Rugby Clube. Vamos ver aqui, inclusive o Lucas Eduardo Silva, que está sempre na nossa audiência, pede pra gente divulgar aqui o Nordeste Sevens, que acontece agora nos dias 11 e 12 de outubro em Juazeiro do Norte, Ceará. Junto com a Liga Nordeste, o Nordeste Sevens é uma das principais competições da região, reunindo as principais equipes do Nordeste do país. Portanto, nos dias 11 e 12 de outubro, em Juazeiro do Norte, no Ceará, o Nordeste Sevens. Está aí, portanto, divulgado, Lucas. Um grande abraço aí, muito obrigado pela sintonia. Um grande abraço também ao nosso amigo Vitor Magalhães, ao nosso amigo também o Murai Lisotti, o Lucas Santos também está nos ouvindo, a Tabata Machado, grande Tabata Machado, ela que já participou aqui do Estação Rugby Clube, um dos grandes nomes do handball aqui, né, na programação da Rádio Estação Web, no comando do Nada Além de 2 Minutos, juntamente com a Bruna Souza. A Tabata Machado, que agora é comunicadora da Rádio Pampa, está se juntando aos demais, ao seleto grupo de comunicadores da Rádio Pampa AM e FM, da qual faz parte também a Paula Cardoso, meu amor Paula Cardoso. Portanto, grande beijo, Tabata, parabéns, merecido. Vamos acompanhar a tua estreia na Rádio Pampa, aqui de Porto Alegre. A Tabata Machado, que continuará na Rádio Estação Web, mas agora é a nova comunicadora da Rádio Pampa. Parabéns, Tabata, merecido, sucesso pra ti. Vamos mandar também aqui um grande abraço. Virgílio Neto também está falando conosco aqui no WhatsApp. Muita gente falando conosco no 5182234805. Vai mandando nossa mensagem, vai
participando aqui do Quiz Sulbeck. Já tem muita gente mandando a sua resposta. No programa que vem nós vamos divulgar se a resposta está correta ou não. Deixa eu aqui, ó, o Daniel Marola, o Cabeção, está na audiência, ele que é de Belo Horizonte. Um grande abraço a todo o pessoal de Belo Horizonte, um grande abraço ao Fernando Strongren, do Estação Paulista, ao Felipe Fraga, de Minas Gerais, que está lá tomando seu cafezinho quentinho, comendo um pão de queijo. E vamos mandar também aqui um grande abraço aos nossos amigos do Jornal da Cidade de Bauru, interior paulista, que levaram ao ar levaram na sua edição uma matéria sobre o primeiro aniversário do Estação Rugby Clube, em alusão também aos nossos amigos do Portal do Rugby, que também divulgaram o nosso aniversário. Portanto, a gente deixa um grande abraço a todos os jornalistas, a todos os responsáveis pelo Jornal da Cidade de Bauru, interior paulista, que divulgou em seu jornal uma matéria sobre o Estação Rugby Clube, especialmente ao Virgílio Neto, que é natural de Jaú, interior paulista. Um grande abraço a todo o pessoal do Jornal da Cidade de Bauru. Enfim, um grande abraço a todos que estão na nossa sintonia. Muito obrigado pela audiência. Vocês que fazem do Estação Rugby Clube o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, um dos esportes que mais cresce no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos. Estação Rugby Clube. Bom, e vamos então às frases do rugby que são para a eternidade. E esta é da modéstia de Gavin Hanson, centro do Bath e ex-internacional galês. Fala aí, Virgílio. Na minha concepção, eu tenho jogado de uma maneira inacreditável, mas na realidade é algo totalmente diferente. Estação Rugby Clube. E é com essa frase que a gente se despede de mais uma edição do Estação Rugby Clube aqui na Rádio Estação Web. Amanhã tem reprise a partir das 11 da manhã no www.radioestaçãoweb.com.br e também em nossas plataformas, em todas as emissoras retransmissoras da nossa programação. Nova edição na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. O programa que teve os trabalhos de Virgílio Neto, Fernando Strongren, Felipe Fraga e este amigo de vocês, Rogério Barbosa. Lembrando que eu volto logo mais, a partir das 10 horas da noite, aqui na programação da Rádio Estação Web, comandando o Black Music para todos. E amanhã tem reestreia também comigo, a partir da 1 hora da tarde, no Dance e Redance Clássicos, para aqueles que gostam da Dance Music dos anos 90 e anos 2000. Dance e Redance Clássicos reestreia amanhã a partir da 1 hora da tarde. E o Estação Rugby Clube volta na próxima sexta. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua companhia. Este domingo é domingo de eleição. Vote com consciência, vote com responsabilidade. Grande abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta.
Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web.